Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Especialmente você, torcedor do Vasco, torcedora do Vasco. Espero que sim, presumo contudo que as coisas não estejam muito boas. Afinal de contas, o técnico Lisca doido deixou o comando técnico do Vasco da Gama. O Vasco agora novamente está sem técnico. Acho que o Lisca já foi tarde. E vamos debater aqui um pouco. Alguns perfis de técnicos, não muitos, que poderiam chegar hoje no Vasco da Gama e ajudar o Gigante da Colina a se recuperar na Série B. E por que não, meus amigos e minhas amigas? Por que não? Voltar à Série A do futebol no Brasil, que é o lugar de merecimento do Vasco da Gama. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar para você que se você não baixou ainda o OneFootball, o aplicativo OneFootball, eu convido você a fazê-lo porque se trata do melhor aplicativo para você curtir futebol no planeta Terra. Você tem a Bundesliga 2, a Bundesliga também, é completamente de graça no OneFootball. Há uma conversa também para que a Liga Francesa volte ao OneFootball, que também seria bem interessante hoje, que tem Messi e Neymar ali no PSG. Então, se você ainda não baixou o OneFootball, você pode usar o link aqui, que está na descrição deste vídeo, ou então você pode encostar o seu celular no QR Code aqui em cima e você baixa o OneFootball. E vai se divertir muito, como eu já me divirto muito com o OneFootball. Vamos falar então do Lisca doido e de possíveis nomes para o Vasco da Gama para substituir o medroso do Lisca, né, gente? Medroso. Vamos lá, quando o Vasco cair para a segunda divisão do futebol do Brasil, eu fiz um vídeo nesse canal falando o seguinte: o Vasco vai ter dificuldade para voltar se o Vasco não começar, a partir de agora, a ter ações muito mais interessantes, relevantes, importantes da parte dos seus dirigentes. Quando o Gigante cai de divisão, os desafios que são colocados para essa equipe são muito complicados. Não é fácil para um clube grande cair. As coisas se complicam muito mais hoje, a meu ver, do que para um clube médio ou pequeno no futebol do Brasil. Então, isso exige dos seus dirigentes ações bem pontuais, ações muito relevantes, uma visão de futebol, de mercado, enfim, tudo isso, uma visão praticamente de ponta. E vamos combinar que os dirigentes do Vasco da Gama não possuem, neste momento, essa visão. Só para vocês terem uma ideia, o torcedor do Vasco sabe muito bem do que eu estou falando, o torcedor do São Paulo também sabe muito bem do que eu estou falando. O cara responsável por contratação hoje no Vasco é o Alexandre Pássaro, que é um cara que não tem competência nenhuma para fazer isso, gente. Basta ver, por exemplo, os nomes que ele trouxe para o Vasco da Gama. É claro que eram nomes de perfis baixos, tudo bem. Nomes que o Vasco, perfis que o Vasco realmente tem que buscar, perfis de jogadores muito interessantes da segunda divisão para jogar a Série B do futebol do Brasil. Não dá para o Vasco bancar investimentos de Série A. Não dá para o Vasco buscar craques da Série A. Não dá, porque não tem dinheiro para isso. Porque muitos desses jogadores não viriam para o Vasco na segunda divisão. Enfim, porque geraria um desequilíbrio financeiro, inclusive. Não é esse o caso. O caso é realmente buscar perfis como o Vasco está buscando. Só que os nomes desses jogadores, esses jogadores não são os ideais. O perfil pode ser baixo sim, mas há muitos outros melhores no mercado e o senhor Alexandre Pássaro não é uma pessoa competente para buscar esses jogadores para o Vasco da Gama. É ele também um dos responsáveis pelo que está acontecendo na equipe hoje. Ele é responsável também. Ele e muitas coisas no Vasco. Agora, importa muito que a gente considere aqui o seguinte: muita gente nas redes sociais tem dito o seguinte: mas nenhum técnico daria certo no Vasco. Talvez o Guardiola hoje não conseguiria resolver o problema do Vasco. Talvez, vamos pensar aqui, o Cholo Simeone também não conseguiria hoje resolver os problemas do Vasco da Gama. Nenhum técnico hoje consegue resolver os problemas do Vasco. Para mim, isso é uma balela, gente. Isso é conversa fiada. Tem nada a ver. É claro que os problemas do Vasco entram sim dentro de campo. Mas um técnico, ele pode sim fazer a diferença. Um técnico de futebol sempre pode fazer a diferença. A questão é, os técnicos que o Vasco andou contratando não foram os melhores para os problemas que a equipe do Vasco coloca para o treinador. Então, o treinador para o Vasco hoje, ele precisa ser muito bom, assim como os dirigentes precisam ser muito bons para os desafios que o clube coloca hoje para eles. O técnico de futebol para o Vasco também precisa ser muito bom para os desafios, para os problemas que o elenco do Vasco coloca hoje para o técnico vascaíno. E o elenco é ruim? Não, o elenco não é ruim, gente. O elenco do Vasco não é ruim. Mas é que você tá vendo, é que ninguém tá jogando nada. E você acha que os jogadores são muito ruins. Não são muitos bons. Evidentemente, tem jogadores ali que realmente é uma catástrofe. Chega a ser uma agonia ver alguns jogadores ali com a camisa do Vasco. É evidente. Mas estamos falando do elenco mais valorizado da Série B do futebol do Brasil. A gente tá falando dos maiores orçamentos. Falando dos jogadores mais valorizados da Série B. Não tem sentido nenhum o Vasco jogar o que está jogando. Mesmo com os problemas do clube que também entram dentro de campo. E acho que esse erro começa muito cedo, evidentemente. Começou bem antes do Vasco cair. Quando dirigentes lutavam pela presidência e estavam um pouco se linchando para a situação do Vasco, que estava indo para a Série B naquele momento.
só queriam a presidência, porque ele se promove através do Vasco. Para eles é muito importante isso também, né? Então aí quando o Vasco cai para a Série B, vem uma sucessão de erros, né? Uma comédia de erros, na verdade, né? Que passa também pela contratação do Lisca, que não é tão doido assim, muito pelo contrário, eu diria que o nome dele é Lisca Medroso e não Lisca Doido. Né, que olharam para o Lisca, que subiu o América da Série B para a Série A do futebol do Brasil, mas não se olhou, por exemplo, para a campanha daquele América na Série A do futebol do Brasil com o Lisca. Em nenhum momento se olhou para dentro do campo. O América é um clube extremamente organizado hoje, que facilita demais o trabalho do seu treinador. O América, contudo, é um clube hoje, sempre foi um clube sem muita ambição. Se cair para a segunda divisão, tá tudo muito bem. Se subiu, ótimo. Se ficar na parte de baixo da tabela, muito bem também. Não tem problema nenhum. Se cair, também não tem problema. O Lisca era esse tipo de técnico, também esse tipo de técnico, sem ambição. Portanto, houve um casamento perfeito entre Lisca e o América, porque ambos não têm muita ambição. Lisca não era técnico para o Vasco. O Vasco precisa de um técnico ambicioso, sim. E, sobretudo, um técnico que sabe viver problemas. Porque o Lisca, quando a coisa ficou ruim na carreira dele, ele sempre abandonou o barco. Hoje, o Vasco não precisa de gente medrosa. Hoje o Vasco precisa de gente competente e corajosa. Por quê? Porque é muito complicado hoje realmente trabalhar no Vasco. Então o cara precisa ser muito corajoso. Né? E o cara, quando é medroso e acomodado e tudo mais, é muito fácil para ele, quando o primeiro problema surge, ele se mandar. Por quê? Porque o mundo inteiro vai falar justamente o que eu estou falando do Lisca agora. Nem o Lisca dava jeito. Também é complicado trabalhar no Vasco. Ele não consegue mesmo, porque ninguém consegue. O problema é o Vasco, não sei o que tal. É o que eu estou falando agora. É claro, volto a dizer, que o clube também potencializa os problemas até mesmo da equipe dentro de campo. Mas o técnico faz diferença sim. E o Lisca não estava fazendo diferença nenhuma. O Lisca, inclusive, estava sendo pior do que o Marcelo Cabo nos seus piores momentos. O Lisca teve 12 jogos com o Vasco da Gama. Foram 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, gente. 7 derrotas, 4 vitórias e 1 empate. É uma campanha ridícula para 12 jogos na Série A. Na Série A. Agora, o Vasco teve essa campanha na Série B, contra adversários muito mais frágeis. Então não dá para aceitar. Foram 13 gols marcados nesses 12 jogos do Lisca. Olha só você, 12 gols marcados, ou seja, o ataque não sabe trabalhar no ataque, a equipe, gente. Não sabe se associar. A gente via isso. Os jogadores não sabem atacar espaços. Os jogadores não sabem gerar associações mínimas. Isso é treinamento. Isso também é o técnico trabalhando, ou não trabalhando, ou trabalhando de forma ruim, como é o caso, na minha opinião, do Lisca doido. A equipe levou 17 gols, uma equipe que não marca gols. Leva 17 gols em 12 jogos. É completamente desequilibrada. Uma equipe espaçada, uma equipe que o sistema defensivo daquele Vasco era muito ruim. Os jogadores não sabiam marcar no ataque. Os jogadores não sabiam marcar no meio de campo. Os jogadores não sabiam marcar na primeira linha também. Completamente desarticulado. E aí não vamos nem falar dos reforços que o Pássaro entregou pro Lisca, porque o Pássaro é isso, gente. O Pássaro é isso mesmo. O Matos, Hernando, esses caras aí, que ele vai contratar mesmo, que não vai resolver nada. E o outro problema do Vasco é Marquinhos Gabriel. Parabéns, Pássaro. Marquinhos Gabriel. Eu sempre olhava para o Vasco e pensava o seguinte: enquanto o Vasco tiver Marquinhos Gabriel como titular da sua equipe, nunca vai subir. Nunca vai subir. E o Lisca é um cara para manter, sim, Marquinhos Gabriel. Porque o Lisca é o cara que gosta, né, de jogadores tarimbados. Porque é o jogador que divide com ele a responsabilidade pelo sucesso da equipe. Ou seja, isso é típico de técnico medroso, bundão, bunda mole. Técnico que mantém jogadores famosos na equipe, porque esses jogadores vão dividir com ele a responsabilidade pelo sucesso. Esse é o Lisca doido. Foi um erro buscar esse técnico. Agora, quem que vai trabalhar no Vasco agora? No mercado brasileiro a coisa está muito feia. Porque ou tem os velhacos de sempre, ou tem os novatos, que envelhecem muito rápido em termos de ideias e ficam velhos, caducos, rapidamente, porque passam a copiar as ideias dos velhacos. Então, técnico hoje para o Vasco da Gama, aqui no Brasil é complicado. O Guto Ferreira está livre no mercado. Talvez seja um caso interessante, né? Agora, é bom deixar claro que o Ceará também é hoje um clube extremamente sério e organizado e facilitava também o trabalho do Guto Ferreira. Tem o Diniz no mercado. Não faça isso, por favor. É cair até para a terceira divisão. Diniz é mais um enganador, mas dos grandes, dos bons. Esse engana muito bem. Há muito tempo engana. Desde quando deixou o Audax aqui em São Paulo para treinar outros clubes de futebol do Brasil, ele vem enganando. O grande trabalho na carreira dele foi no Audax, depois só enganou. No São Paulo teve alguns bons momentos, é fato, mas a equipe também era muito boa. No fim das contas, na hora H, ele sempre falhava. Diniz, não. Então, acho que aqui no Brasil, o Guto Ferreira, ok. Eu não indicaria, por conhecer o contexto também do Ceará, e acho que aquele contexto facilitava muito o trabalho do Guto. Então, me resta aqui apontar alguns técnicos do cenário do futebol sul-americano. Poucos, no caso. Porque muitos estão empregados, alguns hoje seriam caros. Então, a lista fica realmente muito pequena.
O primeiro nome da lista, talvez seja o mais caro de todos, é um técnico, é um pouco diferente de tudo que as pessoas podem imaginar nesse momento, que é o Jorge Almiron, está livre no mercado. Por que não fazer uma oferta para esse cara? Porque o Vasco está na segunda divisão, mas pô, Almiron seria um grande desafio na carreira trazer o Vasco de volta para a primeira divisão. Se ficar difícil, eu vou lá conversar com o Almiron, trago ele para o Vasco, de boa, não cobro nada. Trago ele para o Vasco, para ganhar salário de técnico brasileiro ou de Série B, aqui no Brasil. É isso, gente. Jorge Almiron iria organizar muito esse Vasco, inclusive para trabalhar no ataque. Ah, mas a gente acha, por exemplo, que essa equipe... Tá... Gente, o Vasco não tem um elenco tão ruim assim. Não tem, apesar das contratações horrorosas, não tem um elenco tão ruim assim. Quando a gente pensa no contexto da Série B, o elenco do Vasco não é tão ruim como vocês estão pensando. É que um técnico pode fazer com que os jogadores rendam mais. O técnico pode e é capaz de fazer isso sim. Quando ele não faz, é porque ele não é bom. Aí fica parecendo que só o elenco é ruim. Não é isso, gente. O elenco do Vasco não é tão ruim assim como algumas pessoas pensam. Ok? Então o Almiron saberia fazer esse Vasco trabalhar no ataque? Acho que bem mais do que um técnico liscador e bem mais também do que o Marcelo Cabo. Muito mais. Né? Então, o Jorge Almiron está livre no mercado, seria um técnico interessante e foi vice-campeão da Libertadores pelo Lanús naquela edição em que o Grêmio se tornou campeão. Do principal torneio sul-americano, gente, Gustavo Costas está livre no mercado também, ex-Guarani do Paraguai. A gente está falando de um técnico argentino muito experiente, foi campeão da Recopa Sul-Americana pelo Santa Fe algum tempo atrás. Está falando de um técnico que sabe trabalhar muito bem o contra-golpe. Também gosta de arrumar a defesa, gosta de povoar o meio de campo, ele prefere sempre o 4-4-2. Esse 4-4-2 é com muito povoamento no meio de campo, com os atacantes às vezes voltando para compor o meio de campo também. Ele gosta de muita gente no meio de campo, ele gosta de povoar muito o segundo terço do campo especialmente. Porque ali, a partir dali, gente, a partir do segundo terço do campo para o ataque, para chegar rapidamente na defesa do adversário, não é tão complicado. Para você também pegar essa galera toda e voltar, né, gerar uma recomposição, também não é tão complicada, porque os jogadores estão, em sua maioria, onde? No segundo terço do campo, que é aquele setor que fica tem ali no meio de campo, um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Isto é, o segundo terço do campo é onde o Costas gosta de jogar, de colocar muita gente. É um técnico, para mim, tá sobrando aí no mercado, gente, um técnico muito bom, que tem muito a cara desse Vasco, tem muita personalidade, olha no olho do jogador, fala mesmo o que quer, e o jogador geralmente obedece, porque se não obedecer, gente, vai pro banco de reservas, né? Então eu acho que seria um técnico interessante aí pro Vasco também, está livre no mercado, tem que fazer uma proposta, ao menos tentar fazer uma proposta por esse bom técnico que está livre no mercado neste momento, tá? Um técnico que eu gosto muito também é o Pablo Repeto, também está livre no mercado depois de deixar ele deu de Quito, esteve na Liga durante alguns anos, fez um trabalho espetacular na Liga, gente. É para mim um dos técnicos que melhor sabe fazer esse trabalho de transição da defesa para o ataque. Né? Então acho que esse técnico também poderia ajudar muito o Vasco, porque ele é sobretudo um técnico defensivo. Ele gosta de defender demais. A primeira preocupação dele é ajustar a defesa e depois que se preocupa em ajustar o ataque. Acho que é muito o que o Vasco precisa também neste momento. Um outro técnico interessante é um técnico para fechar tudo, para trancar tudo. Eu estou falando para vocês agora do cara que melhor sabe organizar defesas na América Latina. É o técnico que é perito em arrumar defesas. É o técnico que estuda cientificamente como fazer uma equipe jogar bem defensivamente. E quando a equipe se ajusta no defensivo, ela passa a ganhar relevância também nos contragolpes. Eu estou me referindo ao Paul Vélez, que está no Macará de Ambato, lá no Equador. Técnico muito jovem, esse você pode chamar de professor, tem 47 anos. É um cara que ele tem a linguagem do jogador também, mas ele nunca sorria, não sorri à toa, ele conversa sério, ele costuma ser muito respeitado pelo conhecimento que ele tem de futebol. É um técnico que rapidamente identifica no jogador por que ele não está jogando bem e traz o jogador de volta para o esquema, para o jogo, recupera a confiança do jogador. Paul Vélez, para mim, é um grande técnico que pouca gente fala dele. No caso, é um técnico para ajustar a defesa mesmo, para trancar tudo ali na defesa. Talvez seja isso que o Vasco precisa nesse momento. Com essa defesa horrorosa que o Vasco tem, talvez seja isso que o Vasco precisa nesse momento, o Paul Vélez, que está no Macará de Ambato. Tem um outro nome que eu vou indicar para vocês agora, que é um técnico não tão conhecido assim, de muitos, que é que eu gosto bastante dele, que é o Juan Manuel Alzconzábal. É o técnico da equipe do Unión de Santa Fé, da Argentina. É um técnico que trabalha o contra-ataque de forma muito veloz, trabalha muito jogadores pelo lado do campo, jogadores que às vezes atacam ao mesmo tempo, com os laterais também subindo para confundir bastante a marcação. Né? Aí geralmente os laterais invertem com os pontas, né? Às vezes os laterais vão por dentro, os pontas aprofundam o campo, às vezes é o contrário, às vezes todo mundo vira segundo atacante. Em geral, surpreende muito a zaga adversária, porque cada vez que a equipe chega no ataque, chega de uma maneira diferente.
O Rony Manuel Salo, para mim, é um talento do banco de reservas e poderia perfeitamente também ser lembrado aí como técnico do Vasco da Gama. Para finalizar, um técnico que já fez um acordo para continuar no Colônia de Santa Fé, né? Mas esse acordo aí prevê, por exemplo, que se ele receber uma proposta do exterior, ele poderia deixar a equipe. Trata-se do Eduardo Domingues, que é o técnico que foi campeão da Argentina, levou o Colônia ao título pela primeira vez da sua história da primeira divisão do futebol da Argentina. O Eduardo Domingues dispensa muitos comentários, mas é um técnico que empodera muito os jogadores quando eles estão no ataque. A sua equipe sabe ter a posse de bola, sabe jogar também sem a bola, sabe trabalhar muito bem a recomposição. Os seus jogadores sabem também trabalhar muito bem no campo de ataque. Quando perde a bola, sabem executar perfeitamente, com perfeição, aquela lição básica de um time que trama lá no campo de ataque. A pressão pós-perda e a recuperação pós-perda também. Isso no Eduardo Domingues é muito bom. É muito eficiente, embora ele não seja um técnico propriamente da posse de bola, mas um modelo híbrido, né, gente? Ataque e defesa ao mesmo tempo. Então são esses os técnicos que eu indico para o Vasco da Gama. O Eduardo Domingues é o último da lista, eu indico esses nomes que para mim, outros seriam muito caros, não estaria, alguns não aceitariam hoje porque já estão muito bem empregados. Né? Então esses são os nomes, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem like no vídeo, gente. Divulgue, se inscreva no canal se você não é inscrito, divulgue o vídeo e o meu canal para os seus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.